legal. E hoje a gente está com uma convidada super especial, com a Ana Clésia, nossa querida paciente. E aí, Ana Clésia, me fala um pouquinho sobre você. Quem é a Ana Clésia? Bom dia, primeiro, né? Então, como você já disse, meu nome é Ana Clésia, trabalho na área da saúde há mais de 20 anos, certo? E assim, sou uma pessoa que antes dessa situação dentária, eu era uma pessoa muito retraída e muito triste no semblante. Sempre fui muito vaidosa, porém tinha aquela situação que me bloqueava, que era o sorriso. E é isso. E você lembra, assim, Ana Clésia, nesse processo, né, que você vivenciou, de algum episódio que foi, assim, difícil para você, que alguma situação foi constrangedora? Porque a gente sabe quando a gente usa próteses removíveis, né, a gente acaba passando por algumas dificuldades. Sim. Seja porque vai num lugar e aí tem que tirar a prótese. Você lembra de algum episódio? Lembro muitas. Primeiro, como eu falei, né, eu trabalho na área da saúde, então eu na minha cabeça, eu era um exemplo. Sim. Certo? Era um exemplo de saúde, porque eu trabalho com a saúde. E a saúde também começa na boca. E a boca, o sorriso é muito importante, não só no sorriso, na mordida, em situações vexatórias, você vai comer e não consegue mastigar, você tem vergonha da situação. Eu sou casada há mais de 30 anos. Eu não escovava meus dentes próximo do meu marido. Eu já fiz cirurgias e menti que não usava prótese removível e só depois descobrirem. E já passei por várias situações traumáticas na vida e não é diferente de outras pessoas. Outro dia eu me lembro como se fosse hoje, uma colega, eu cheguei para trabalhar me achando linda, radiante. E a colega olhou para mim, ela até falecida hoje. Desculpa. E ela diz, você é linda. Agora, se eu fosse você, eu tratava dos seus jeitos. Isso me marcou de uma forma assim, que aquele brilho que eu dava naquele dia, fui saindo assim. E aquilo ali foi assim, como se fosse o gatilho, não, agora eu vou me cuidar. E nesse decorrer do tempo eu engordei justamente porque a gente, que é mulher, a gente sabe, procura sempre se alinhar à perfeição e os dentes faz parte dessa caminhada. E na minha época, quando a gente ia procurar um dentista, a gente ia com um problema, infelizmente, e saía com mais de um. Na época era moda, né? Sim. Usar prótese removível, porque eu usava prótese removível, Ave Maria. Usava até um grampo que era para mostrar que eu usava prótese removível. Era sinal de que tinha dinheiro, que tinha poder, né? Era como se fosse hoje o aparelho que muita gente gosta de mostrar, que usa o aparelho no dente, né? E a gente ia para o dentista, e na época a gente mostrava o dente que estava ruim, ele acabava arrancando 2. E nesse decorrer do tempo eu fui perdendo os dentes muito novinha, muito novinha. Eu casei com ele com 15 anos, eu com 15 já usava prótese de 4 dentes à frente. Entendeu? E realmente, na verdade, isso é um relato assim, de muitos pacientes que a gente tem. Porque antigamente a odontologia ela era muito mutiladora. Exatamente. É que nem você falou. E isso acabava criando traumas na gente. Porque na época não existia uma sutura. Exato. Entendeu? Ficava aquele buraco enorme, cheia de algodão e sangrante. Você tinha que fazer o resguardo da nossa mãe, né? Que você não pode isso, você não pode aquilo, não pode fazer isso, porque realmente sangrava bastante, 2, 3 dias sangrando. E sem falar assim, o processo durante o consultório, né? Que não tinha uma odontologia humanizada, uma odontologia acolhedora. Exatamente. Era tudo muito traumático, a gente morria de medo de dentista. A gente só ia quando o dente estava muito ruim, por medo, às vezes por não ter acesso e muitas vezes por medo do dentista. É tanto que eu vivi minha vida toda com medo de dentista. Até o cheiro do consultório me fazia mal. E eu sou da área da saúde, sou acostumada com o cheiro de consultório. Sim. Mas eu tinha trauma, pavor de dentista. E assim, é algo que a gente não pode normalizar, né? Porque apesar de ser muito comum essas situações, como você falou, há alguns constrangimentos, né? As pessoas que usam próteses removíveis muitas das vezes têm na sua rotina, no seu dia a dia, às vezes pela limitação ali que aquele tratamento oferece.
E algumas pessoas acabam normalizando, achando que isso é normal, que é assim mesmo, mas só que não é. Hoje em dia está assim, mais inadmissível uma pessoa ter uma cabeça nesse sentido, né? Hoje em dia as coisas estão mais claras, Sim. né? Graças a Deus. Melhorou tanta coisa. A gente Só consegue que ter mais traumas, acesso à para informação. ser quebrado, entendeu? A gente precisa encontrar profissionais como vocês. Verdade. Que acolhem, que mostram que não é por ali, que realmente faz acontecer. A recepção é muito importante. Quando a gente chega em um local, a recepção é tudo. Porque não é o primeiro contato com... Quando você vai a uma recepção, não é o primeiro contato com o dentista que você vai ter. Com certeza. É uma recepção. É o que faz você voltar. É a recepção, é aquele acolhimento. Ele passa segurança. Eu costumo dizer que, na verdade, começa antes mesmo do cliente chegar até lá, né, Ana Clésia? Só na ligação. Na abordagem, exatamente. Na abordagem, a gente... Eu me lembro que eu liguei para vocês por um acaso. Passou em uma propaganda, eu acho que Instagram, não lembro direito onde foi. E eu vi, aí acendeu, eu estava em Aracaju, se não me engano. Aí disse, eu achava até que era em Pinhão. Sim. Não sabia ainda. Aí liguei para a menina e marquei uma hora, meio com medo, não tinha falado nem meu marido ainda. Meio assim, eu disse, meu Deus, será que dessa vez eu vou? Vergonha de chegar e tirar a prótese, uma pessoa nova, que eu ainda sou nova, jovem, sem nenhum dente na boca, os dentes ruins, os que restavam ruins. Minha cabeça, meu Deus, eles vão pensar que eu sou suja, que eu sou imunda, que a gente tem esse medo, essa mentalidade. E eu me lembro que eu liguei, a menina muito solícita, muito educada. Eu digo, meu Deus, onde é essa clínica que eu não conheço? É Sergipe mesmo, isso aqui. Aí fui procurar onde era ela. Não, é em Simão Dias. Não é em Pinhão, não, é em Simão Dias. Disse, Simão Dias, uma clínica dessa, falar dessa clínica. Assim, com essa abordagem. Aí ela, posso marcar com a senhora? Pode, não sei se vou, nem na minha mente. Eu disse, meu Deus, eu vou marcar e não vou. Eu nunca gostei de marcar um compromisso para não ir. Toda a vida eu fui criada de uma forma que sua palavra é tudo. Se você marcar uma coisa, você tem que ir. Só se eu ver que eu nem velho, que eu marquei e não consegui. Mas eu fiquei super mal. Sim. Então, mas deu tudo certo. Mas deu, aí mesmo hoje eu tô. Então, como eu estava dizendo, me perdi na fala. Você estava falando a sua primeira experiência. Sim, aí a menina ligou, não, agora eu vou e falei com ele, disse, amor, marquei uma clínica. Ele sempre, meu marido, sempre ele me priorizou. Primeiro você, depois o restante. Mas aquela coisa de mãe, né? Eu, primeiro os filhos e ele, aí a gente fica assim, entendeu? Nesse impacto. Ele disse, não, marque que a gente vai. Aí, beleza. Quando eu cheguei aqui, eu senti a recepção, o abrir da porta, já é importante. A recepção, sem dar abordagem, entendeu? Aí a gente já fica mais, nossa senhora, vamos pagar por isso tudo, até se de água, se prepare que vai ser pagado. A gente já imagina, né? Nada é tão bom, nada é tão pouco que não tenha um defeito. Na minha mente, minha Nossa Senhora, isso aqui vai ser salgado. Aí o menino veio com água, na época ainda tinha aquela salinha que levava, a gente ficava lá com música, com frigobar disponível. Eu me lembro que eu cheguei, eu estava numa fome, que eu acho que eu tinha vindo no plantão. Aí tinha a geladeira repleta de coisas, meu Deus. Eu falei, não, como é que eu vou entrar? Vai ser um preço enorme. Mas aí a gente vai vendo que não é aquilo. A gente vai vendo a seriedade do trabalho. Vai passando confiança. E a gente vai se familiarizando com a situação, se entregando. Eu disse, meu Deus, agora encontrei o local certo. Eu já tinha agendado com aqui, a Prodonto, e outra clínica em Itabaiana. Sim. Aí eu disse, vou fazer os 2 orçamentos. Eu nem consegui fazer o outro orçamento, para vocês terem uma ideia de como é importante a recepção, o acolhimento. Porque todo mundo que procura profissional de saúde em geral, e me refiro a dentro, que o assunto é esse, Sim. É muito traumático para a gente. É muito traumático você ter que abrir sua boca, uma coisa muito íntima, e mostrar todo o seu defeito. Sim. Exatamente. E é como você disse, realmente muitas pessoas acabam não indo justamente por achar que o profissional vai julgar, né? E na verdade é justamente o contrário, né? A gente se forma, a gente tem um código de ética a seguir
E justamente o nosso maior intuito é de ajudar, é de fazer com que a pessoa saia daquele estágio inicial ali, como você mesma falou, onde você não está se sentindo bem, onde você não está com sua saúde restabelecida, e chegue no ponto B, que é na sua transformação. Então, se você também tem esse receio, tem esse medo que está nos ouvindo, ouça aqui o que a Ana Clésia tem a te dizer, que realmente é algo que você precisa vencer. Porque você foi falando aí e eu fui percebendo, imagine o tanto de barreiras que você muitas. Foi enfrentando aos pouquinhos até conquistar. E não me refiro só a traumas, me refiro financeiramente, porque a gente tem medo, meu Deus, vai ser tudo muito caro. Só que não é assim, realmente não é barato, não é, mas é acessível. Sim. É só querer, é só se priorizar. Exatamente. A questão é se priorizar. É ser você, em vez de ter um carro, você ser o carro. Porque não adianta você ter um carro bom e estar escondido dentro dele. Verdade. Entendeu? Não adianta você estar ali triste por você ter um bem material, mas você o tempo todo retraída. Verdade. Então você falou se priorizar. Algo aí importantíssimo, é a gente ter prioridade, né? A gente colocar isso como prioridade e depois se organizar, porque é que nem você falou, porque muitas das vezes a gente conquista um bem como um carro, uma casa, e por que a gente não pode conquistar o nosso sonho de ter ali os dentes fixos? E às vezes é julgada ainda, viu? É julgada. Como é que você dá tanto dinheiro em dente? Tu é doida? Muita gente pergunta o preço, eu nem digo. Eu não acho correto, porque é pessoal. E é muito individual, né? Individual. É muito individual. Entendeu? Você tem que fazer seu, como é que chama? Os exames. Exatamente. É muito pessoal. Orçamento não é um para todos. Cada um tem seu problema. Meu foi esse. Até porque não é um produto. Exatamente. Né? Não é tipo um carro que você tem como preço, esse carro vai ser o mesmo preço para tudo. Mas o que eu digo, vá, que você vai gostar. E você só sai sem fazer se realmente você não quiser fazer, se você não se priorizar, né? Porque existem várias condições de você pagar, de pagamento. Existe toda uma situação que é você se priorizar, deixar de comprar algo supérfluo e cuidar de você. Porque a saúde também começa na boca. Verdade. E assim, você estava contando um pouquinho da sua experiência com a gente, com relação à parte da cirurgia em si. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso aí que você está falando. Porque assim, você é da área da saúde, não é isso? E aí assim, você cuida de muitas pessoas diariamente. Exato. Não é isso? E eu sei que pela pessoa que você é uma excelente também profissional. Tipo assim, você cuida dessas pessoas e tal. E assim, como foi o cuidado da nossa equipe de dentista, das auxiliares, com você? Porque sua régua é alta, né? Você já cuida dessas pessoas, agora quero saber de você. Eu sou funcionária pública, né? Sou da saúde e eu venho, assim, tem vários tipos de situações no ambiente que eu trabalho. Tem bons profissionais e tem ruins profissionais, infelizmente. Como se trata de saúde pública, infelizmente nem todos fazem o dever de casa. O que deveria fazer, no caso. Deveria fazer. É o acolhimento, entendeu? Mas eu sempre tentei trabalhar nessa linha de raciocínio. Eu cuido do outro como se fosse um meu. Como eu gostaria de ser cuidado, como eu gostaria que meu marido fosse cuidado, minha mãe fosse cuidado. Eu tenho 22 anos na área da saúde e eu ainda tenho essa linha de raciocínio, entendeu? Mas, infelizmente, a gente nem sempre a gente se depara com colegas do lado e a gente, infelizmente, muitas vezes tem que fechar os olhos para certas coisas, né? E me surpreendeu imensamente, tanto que eu disse que parecia eu estar em outra cidade, em outro estado, entendeu? Porque, assim, a abordagem foi totalmente acolhedora. Eu me lembro de Dr. Paulo. Dr. Paulo. Ave Maria, eu fiquei apaixonada por Dr. Paulo. Eu mandava mensagem como se eu fosse íntima, amiga para minha esposa dele, amiga gente. Eu falei ao meu marido, não, isso aqui não existe, não. E a abordagem, a tranquilidade que ele me passou, falava como se eu fosse amiga íntima mesmo. Entendeu? Isso faz a diferença em todo sentido da vida da gente. Porque a gente já chega com traumas pesados, a gente já chega com medo, chega com muito medo.
E o acolher é essencial na área da saúde. Verdade. Não é diferente da odontologia, que é da área. Desculpe. Sim. Maravilha. Verdade. E assim, com relação, porque geralmente a maioria dos nossos pacientes, eles têm muito medo do processo cirúrgico, né? De como é que vai ser a cirurgia, como é que vai ser o repouso, como foi esse processo para você? Apesar da situação do decorrer foi tranquilo, mas no dia da cirurgia eu vim me tremendo, vou mentir, quase desisto. E eu não dormia à noite, porque eram vários implantes. É uma cirurgia, querendo ou não, é uma cirurgia. Com certeza. Medo de muita coisa. Só que eu fui recebida por Dr. Edson. Edson. Maravilhoso. Parecia que a gente estava num bate-papo. Eu com a boca aberta e ele conversando o tempo todo, falando em academia, me deixando super à vontade. A sala de odontologia lá, com a TV, você quer que música? E nem parecia uma cirurgia. Eu não senti uma dor. Quando eu tinha até medo de reclamar da dor, eu tinha medo de anestesia. Morro de medo de anestesia. E ele disse, está doendo. Não, mas realmente não estava doendo. Com a cirurgia, foram 6 implantes. Sim. E eu não senti dor nenhuma, nem antes, nem durante, nem depois. Entendeu? Não tive, graças a Deus, nenhuma infecção. Minha gente, é tranquilo. Entendeu? O processo é tranquilo. É assim, uma coisa surreal, porque você colocar pinos que chamam, na boca, uma fura, você já tem medo daquele barulho da furadeira e você não sentir nada. Aí você pensa, poxa, quanta bobagem eu passei, quanto tempo eu perdi. Né? Imaginando coisas, entendeu? Nunca cheguei aqui para ser julgada. Porque você deixou acontecer isso? Porque seu dente está assim? Nunca ninguém me abordou nesse sentido. É como se a página virou a página, aquilo ali foi passado e começou uma nova página em branco. Como se eu tivesse nascido de novo daquilo ali. Quando eu entrei aqui, eu disse, não, agora zerou os traumas e agora eu sou uma nova Anaclésia. E realmente foi assim o processo. Eu aceitei aquilo ali naturalmente e eu fui mudando o meu jeito. Se era isso que eu queria, agora eu vou abraçar a causa. E foi assim que aconteceu. E isso é muito importante, né, da gente comentar, porque no mundo digital que a gente vive, muitas vezes a pessoa acha que é instalar os dedos. Piscar o dedo, né? E as coisas acontecem, mas não, é exatamente essa verdade que você está trazendo. Existe um processo que o paciente tem que ser ele precisa abraçar essa causa junto com o profissional. Exatamente. Porque confiar. Entendeu? Porque não adianta. Se você procura um profissional, você está questionando tudo que o profissional fala, então mude profissional. Entendeu? Você tem que confiar no profissional que você procura. Verdade. E se entregar realmente a esse processo. Porque assim, a gente consegue fazer a nossa parte ali no consultório, ali no momento da cirurgia, mas o paciente ele precisa fazer a parte dele em casa, tendo o cuidado, tomando as medicações, tendo o repouso necessário. Né? Lógico que a gente sempre está no suporte ali do pós-operatório, de perguntar se está tudo bem, se está precisando de algo, como é que está, mas o paciente, ele é responsável pelo seu tratamento. Exatamente. E essa parceria que você falou, ela é muito importante para o sucesso final, porque é uma via de mão dupla. A ansiedade existe, porque é longo, o percurso é longo, entendeu? Tem um momento que vai ser o pior momento. Mas a vida da gente é isso. A gente chega no pior para ir para o melhor. São fases, né? São fases e a gente tem que passar por fases. Até Jesus passou, entendeu? Exatamente. São fases e a gente tem que respeitar as fases. Tem a fase de ansiedade que a gente se descabela, eu não aguento mais. Foi o que eu fiz, né? A gente conversou. Deu um trabalhozinho um pouquinho no início, depois eu voltei, até desculpa eu pedi, eu estou ansiosa. Porque assim... E é natural, porque a gente tá ali pertinho de conquistar. Então a gente não vê a hora de conquistar. Né? Aí a gente acaba, a ansiedade bate e a gente fica botando defeito onde não existe. É tudo coisa da nossa cabeça. Sim. Aí a gente parar para refletir e respeitar o processo. Exatamente. Porque assim, depois que a gente faz, né, essa parte da cirurgia, a gente precisa esperar todo
o tempo de cicatrização, quando a gente não consegue ter a carga imediata. E é justamente como você disse, é o momento que bate a ansiedade. É aqueles 3, 4 meses que a gente precisa aguardar ali para que a cicatrização intraóssea ocorra, para que a gente possa colocar uma carga ali sobre aqueles implantes e finalmente restabelecer o sorriso. Tem a ansiedade ainda para ver se tudo está correndo bem, se tem a aceitação. Se aceitou, se está tudo ok, como é que gera está. ansiedade. Tem aquela bendita prótese A provisória, provisória, que é muito feia, entendeu? Que deixa a gente meio... Mas também é o processo. Exatamente. Quando a gente precisa, né, passar por esse processo ainda de continuar com a prótese removível, depois de uma cirurgia, acaba que impacta realmente ali no nosso dia a dia, porque a gente não tem a mesma sustentação. É uma nova adaptação, tudo Exatamente. de novo. Aí vem os traumas anteriores. Meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Isso. Eu andava com a máscara, Deus, que era a época, acho que da Covid ainda. Sim. Entendeu? E vem todos aqueles gatilhos, os né? Os gatilhos. Eu, poxa, gastei tanto dinheiro, não vai... A ansiedade bate. Sim. Gastei tanto dinheiro, não estou gostando. Mas você não viu o resultado. Você ainda está no processo. Sua cabeça tem que entender o processo. Verdade. Entendeu? E você tem que controlar a ansiedade. Verdade. E assim, uma das coisas que a gente também percebeu foi a sua mudança como pessoa. E assim, é um negócio que marcou muito a gente. Muito. E você até chegou a comentar uma vez com a gente e tal. E a gente queria que você falasse quem era a Ana Clésia como pessoa antes e hoje. Eu cheguei obesa. Eu cheguei com obesidade, apesar... minha luta de vida foi toda a obesidade. Cheguei aqui com obesidade e muito triste, deprimida, justamente pela questão da obesidade e também dos dentes. E foi assim um gatilho. Quando eu comecei o processo, que eu vi que eu tinha que virar aquela página, quando eu entendi o processo. Quando foi que eu entendi o processo? Quando foi que eu caí na real? Quando eu entrei no consultório de Dr. Edson, que eu fiz uns implantes, agora não tem mais jeito. Sim. Agora eu zerei o passado e vou dar continuidade no meu projeto, no meu futuro. Minha folha está em branco, agora eu vou me refazer. E foi assim que eu fiz. Se eu treinava, comecei a treinar muito mais. Entendeu? Criei foco. Comecei um projeto no meu pessoal. E fui gostando daquilo ali, tomando gosto. E cada vez eu queria buscar mais isso. Cortei o cabelo, cacheei o cabelo, me assumi. E perdi muito peso. E então veio a realidade dos dentes. Quando eu coloquei os dentes, que eu me olhei no espelho, eu disse, minha nossa. Que mudança, hein? Como eu sou linda. Porque realmente é isso que a gente busca. Sim. A gente tem mulher, é isso que eu comecei a sentir naquela situação. E quando a gente começa a sentir bem com a coisa, isso traz outras coisas, para todos os ramos da nossa vida. Em todo sentido. Na fala, na postura, no se vestir. Minha gente, os dentes são muito importantes. Foi o start inicial, no caso? Foi porque não adianta eu estar no corpo magro, não adianta eu estar no corpo fitness, não adianta eu estar de sobrancelha feita, de maquiagem, se eu não vou poder sorrir. Se eu não sentir a confiança de sorrir. Se eu sorrir e a prótese se mexer, eu não poder sentar no restaurante para poder comer o que eu quero comer, tentar estar escolhendo comida mole, entendeu? Não adianta. Então... Fica se limitando, né, Clécia? Fica se escondendo. Na verdade, não é nem se limitando. Entendeu? Como eu disse, eu me escondia para escovar dentes. Eu sou casada há 30 anos, entendeu? Você se esconder para escovar os dentes para frente do seu marido. Entrar numa mesa de cirurgia usando prótese removível, que a gente sabe que não pode, né? Com risco de engasgo, de morte, de óbito. E eu já fiz isso, entendeu? Então, são situações traumáticas que as pessoas não mereciam passar por isso. Elas têm que entender isso, entendeu? As pessoas têm que entender que traumas são superáveis. Sim. Entendeu? Tem que buscar, tem que entender o que quer para a vida, se priorizar. E realmente os dentes não tem como você esconder. É seu cartão postal. Entendeu? Verdade. E é como você disse, é realmente uma mudança de postura e de mentalidade.
né? Porque às vezes aquela forma como você estava, de não querer se expor, de falar, de ter uma postura de eu cheguei, né? Você sempre ali tá se escondendo, era reflexo justamente disso. Eu não quero que me vejam porque eu não quero que veja os meus justamente dentes, né? por causa dessa amiga que falou que eu estava radiante, eu estava linda. Estava no peso Sim. ideal, na roupa ideal, na maquiagem ideal, no cabelo ideal, mas o dente não estava ideal. Aquele tipo de gente que fica procurando um defeito em você para ali, entendeu? Isso é baixar, E a né? gente sempre vai encontrar na vida. Sim. Até hoje eu encontro, mas só com outro empoderamento. Com entendeu? certeza. Hoje, Confiança, né? Hoje, se você disser, Ana, você tá feia nisso, eu disse, e é. Aí eu olho para a pessoa, entendeu? E eu vejo outro significado na voz daquela pessoa. Sim. Entendeu? Porque ali não vai ser mais meu ponto fraco. A pessoa que quer lhe atingir, ela procura seu ponto fraco. E quando você está empoderada, não existe mais ponto fraco. Isso. Entendeu? E os dentes me ocasionou isso tudo. E graças a vocês. É por isso que eu digo, eu não canso de agradecer. Vocês são amigos e eu fiz o impossível para estar aqui, justamente por isso. Para agradecer muito. Vocês não sabem, não têm noção a transformação que vocês fazem nas vidas das pessoas. Fez na minha, fez na do meu marido, fez na da minha filha. E que vocês continuem fazendo isso muito, porque vocês não têm noção. Outro dia os colegas me perguntando, um colega perguntando, me deu uma referência de dente, você fez seu dente com quem? Minha resposta é, não procure outro. Vá neles. Não olhe preço, porque assim, nem sempre preço é tudo. A gente sabe que a gente... É tipo aquele negócio, né? Caro é o que não resolve. Exatamente. Né? Não resolve. Não adianta você pagar barato por um produto meia boca. Entendeu? Não adianta, você vai entregar sua saúde. Criando mais traumas, expectativas. Mais situações. Você não vai comprar uma coisa que você jogue lá. É saúde. É saúde. Saúde a gente não brinca. Saúde a gente não economiza. Entendeu? Concordo. É que todo mundo tivesse essa noção. Muita gente era feliz. E geralmente eu costumo justamente dar esse exemplo. Às vezes a gente encontra com clientes que há muitos anos já usa prótese. Todo ano eu tenho que trocar essa prótese, porque passa um ano ela folga de novo, passa um ano ela folga de novo. E se a pessoa for colocar realmente na ponta do lápis o que já gastou, o quanto que já gastou refazendo um tratamento que não vai resolver o problema dele, sai muito mais barato fazer o que resolve. E, assim, um grande diferencial que a gente tem é justamente facilitar para que realmente caiba no orçamento daquela pessoa, para que ela consiga pagar aquilo sem que comprometa a sua vida, né? Mas que realmente resolva. Porque tem vários pacientes que a gente deixa de vender justamente porque não dá para vender aquilo que você não acredita. Não dá para você propor um tratamento que você sabe que não vai resolver, que daqui a um ano ou até antes a pessoa vai retornar com o mesmo problema. As pessoas estão muito acostumadas com meia boca. Exatamente. Infelizmente, entendeu? Elas estão muito acostumadas a priorizar coisas que mostrem ao outro, que muitas coisas supérfluas, muita coisa... E não se priorizar. Quando ela vier se priorizar, é porque ela já entrou no estágio já de tristeza profunda, entendeu? E aí que vem as depressões. Verdade. Que as pessoas têm que aprender a se priorizar. E assim, a valorizar, como você estava dizendo, a saúde, né? Que é o nosso bem mais importante. Porque... A saúde em todos os sentidos, porque a saúde mental é muito importante. E quando a gente fala sobre dente, é justamente sobre isso. Não é só a saúde física, fisiológica ali, de você mastigar bem, conseguir se nutrir da maneira adequada, mas principalmente também o reflexo psicológico que isso traz para a nossa autoestima, que traz confiança para o nosso trabalho, muitas das vezes para o nosso relacionamento enquanto mulher, enquanto mãe, porque se a gente não está bem, se tem alguma coisa ali que está dentro da gente nos afetando, sem sombra de dúvidas, a gente consegue transparecer isso, mesmo que a gente não queira, para os nossos filhos, para o nosso marido, porque aquele ponto de insatisfação nossa ali
faz com que eu não seja uma esposa feliz, que eu não seja uma mãe feliz, que muitas das vezes, mesmo que eu queira dar o melhor para eles, eu não consigo dar o melhor se eu não tenho o melhor. Exatamente, tem uma né? coisa ali puxando, né, para trás, Exatamente. a tristeza está ali puxando, exatamente. Verdade. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, né? O que é que você diz para aquela pessoa que ainda não tomou a decisão de se priorizar, que foi algo que você falou muito, de se cuidar, que está presa pelo que é que seja por medo, seja por algum trauma, né? O que é que você deixa hoje de mensagem para essa pessoa? Agora a câmera. Olha ali, Então, a mensagem que eu deixo é essa: pessoas se cuidem, se amem, porque assim, se priorizem, porque... Peraí. À Vamos vontade. voltar. À vontade, tranquilo. Ai. No final tá pegando. Como... Então, posso... Pode sim. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo é que se cuidem mesmo, vença seus traumas, não tenha medo, procure um profissional que você confie, entendeu? Eu super indico. Quem me pergunta, e aí, Ana, você indica? Super indico. Mas foi caro? Para mim não foi. Faria tudo de novo. Tudo, eu passaria pelo mesmo processo, tudo de novo. Se priorizem, se amem. Porque no final é você com você. Não, você tem que lutar por você. Você ama seu filho, mas para você amar seu filho, você também tem que se amar. Entendeu? Porque é isso, a gente é isso. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir passar essa verdade para o outro. Com certeza. E assim, a gente é muito grato, né, pela confiança, a gente estava falando aqui antes sobre isso, e você confiou na gente a coisa mais importante, que é sua saúde do seu esposo, da sua filha, e a gente é muito grato por isso. Sabe que pode contar sempre com a gente, para o que precisar, para o que quiser, certo? E você é um paciente muito especial mesmo. E aí a gente fica muito feliz, né, por ter dado certo, de você ter vindo. E eu não tenho dúvida, assim, que além de tudo, a sua história vai inspirar muita gente. Eu espero que sim. Vai inspirar muita gente, porque assim, a gente bateu um papo lá, acho que tem uns 2 anos, né, amor? E seu vídeo, assim, inspirou muitas pessoas. Que bom. E até hoje inspira. Fico e, feliz. assim, pode ter certeza que você foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas a dar mais um passo. Isso. Então, da forma que eu puder ajudar, estarei sempre aqui com vocês na hora que precisar. Porque vocês não têm noção, e como vocês não têm noção o quanto vocês me ajudaram, quanto transformaram vida e continua transformando vida. Amém. Obrigado. Então, se todo mundo pudesse, se esse vídeo chegar a milhares de pessoas, que eu espero que chegue, que as pessoas entendam que traumas são vencidos, que tenha superação, que procurem seus traumas, seus medos. Eu sei que dentista, o nome dentista gera medo, gera, até hoje, entendeu? Mas assim, procure, porque nem todo lugar, nem todo dentista é igual, nem todo profissional é igual. Aqui eu encontrei acolhimento, encontrei pessoas, fiz amigos, da recepção ao higienizador. Você é bem tratado, você é bem acolhido, você parece que a gente está numa clínica de psicologia, todo mundo conversa com você, é acolhido como amigos, entendeu? Como bate-papo. Você sai parecendo que você foi para um shopping. Meu filho, quando eu vinha para o consultório, amanhã, se é para onde eu tenho dentista, então eu quero ir que lá tem bolo. Eu tinha que trazer a regra, entendeu? Andava com meu chaveirinho, meu marido, que eu saí sempre. E ajuda o filho. Isso aí ia ser eu atendida. Numa fase de pandemia, onde tinha os bilhetezinhos. Evitem levar a companhia do meu Deus, e agora? Entendeu? Mas muito feliz por isso. E assim, o acolhimento é tudo. Então, aproveito esse momento e agradeço mais uma vez ao casal, que vocês são empreendedores assim, não só profissionais, admiráveis, que buscam estudar, compreender como acolher, entendeu? Não só querendo como é que eu digo?
o dinheiro, vocês não pensam, vocês não focam só no dinheiro, mas o resultado, isso é importante. Estão sempre preocupados, estão sempre passando mensagem, como é que está, como foi. Isso é tão importante que a gente tem medo. O título de doutor gera medo. Doutor Alisson gera medo. A gente tem medo, muita gente tem medo de se comunicar justamente por título. E vocês deixam claro que não é assim. E isso é muito importante, porque acaba quebrando aquela ponte e a pessoa que fortalecendo, que era retraída, passa a confiar, passa a indicar a vocês. E foi assim comigo e assim com muita gente. Então, parabéns mesmo de coração. Então, em forma de agradecimento por você ter vindo aqui, um mimozinho da Muito gente para você. E ainda com nome, personalizado. Muito obrigada. Muito obrigado pela confiança, pela parceria. Estamos sempre aqui com você. E esse foi mais um episódio do nosso Pod Pro. E espero que você tenha se inspirado com a história de Ana Clésia. Curta aqui e compartilhe com quem você acha que também merece ouvir essa história.